Veja hoje no Câmera 13. Também a gente usa as redes sociais para muitas vezes nos organizarmos. Eu uso às vezes para entrar em alguma outra rede social, como o Twitter ou outras coisas. Estão sendo acostumados com a tecnologia, né? Eles nunca tiveram contato. Acham ainda mais ou menos uma coisa de outro mundo. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, mandando um abraço carinhoso para você, esperando que você tenha aproveitado muito bem o seu final de semana. Falando em final de semana, ontem, domingo, foi aniversário aí do município de Manaquiri, um abraço carinhoso a todos os nossos queridos moradores de Manaquiri. Manaquiri, que tem quase já 30 mil habitantes. Quero muito cumprimentar a todos os moradores. A gente sabe, né, que nesse momento de aniversário é aquele momento também que a gente acaba mostrando, olha, aqui no nosso município nós temos isso, os visitantes vêm, mas tem muita coisa que ainda precisa ser conquistada também. E a gente aproveita esse momento para parabenizar, para nos colocar sempre à inteira disposição. Lembrando que Manaquiri faz parte da região metropolitana de Manaus desde 2009 e a gente está aqui mandando os abraços carinhosos através do Câmera 13 e da nossa Band Amazonas. Gente, hoje, segunda-feira, já a gente bate um papo com o nosso parceiro do início da semana, doutor Alfredo Brelais, já está preparado aqui, já está conosco. Vamos falar um pouco sobre a juventude e o mundo, né? A gente está vendo tantas coisas acontecerem. Semana passada a gente bateu um papo aqui, doutor Alfredo, com a Socorro, falando um pouco sobre aquele desafio da internet, do aerosol, do desodorante, que já levou à morte uma menina de apenas 7 anos, lá em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E aí a gente falou da infância, mas nós sabemos também que a juventude, você que tem filhos jovens, sabe disso, né? É aquele momento da curiosidade, aquele momento da descoberta. E como que a gente lida com isso? Como que os pais estão lidando nesse momento com essa etapa da vida dos filhos, né? A gente sabe a importância que tem as redes sociais, a internet, mas é também algo que nós temos que acompanhar. Hoje, todas as informações você tem na palma das mãos, né? Através de um aparelho, de um pequeno aparelho. Será que a gente está sabendo lidar com os nossos filhos? Será que a gente está sabendo lidar com o mundo que chegou de forma tão globalizada dentro das nossas casas? Então vai ser uma conversa boa, né? Uma conversa de casa mesmo, e quero convidar você para participar conosco, mandando suas perguntas já através das redes sociais do programa. Olha, hoje e amanhã a gente vai estar falando sobre Lago do Limão, no nosso querido município de Iranduba. A gente vai mostrar hoje um apelo dos moradores que estão cobrando infraestrutura, e amanhã a gente vai ver como que o Lago do Limão produz açaí. Já pensou? Muita gente, mas Conceição, não é o limão? Também é o limão, mas também é o açaí. Mas agora a gente vai direto, vamos embora? Lá para Iranduba, Lago do Limão, falar um pouco da falta de infraestrutura que os moradores estão solicitando através do Câmera 13 do programa da nossa gente. É aqui, ó, na tela da Band. Vamos lá. Esta é a Rua Andorinha, uma das mais prejudicadas aqui dentro da comunidade. Os moradores já estão cansados de pedir para que a Prefeitura Municipal do município de Iranduba venha pelo menos meter uma máquina para nivelar a rua, para dar condições principalmente aos proprietários de veículos, que de acordo com eles, 3 moradores aqui da Rua Andorinha têm carro, mas não podem passar por aqui. Vou conversar com essa senhora, que é a dona... Sandra Luzia, meu nome. Sandra Luzia. Quanto tempo a senhora mora aqui? Está com 35 anos. Dona Luzia, são 35 anos e durante todo esse tempo, quantas vezes a rua recebeu algum reparo? Rapaz, aqui não dá nem uma vez, olha. Venha só planar aqui, aí pronto, aí acaba, vou embora. Aí não, olha como fica. Quando chove, fica assim, ó. Asfalto que é bom nada. Asfalto que é bom nada. Diz que só tem promessa, mas não ajeito nada.
E num caso de urgência, por exemplo, de acionar uma viatura ou uma ambulância, ou mesmo um táxi para vocês irem até a capital, é difícil? É muito difícil, porque além deles não descerem até a nossa residência, né, ainda pode, se eles inventarem de descer, ainda pode causar um acidente, virar, né? E muita criança desce aqui, muita criança cai. Por exemplo, meu filho ia descendo e acabou caindo ali, se machucando, entendeu? Quantos anos o senhor tem, seu Joaquim? Tenho 81. Quantos anos morando aqui nessa Rua Andorinha? Tenho mais ou menos bem uns 50 anos aí. 50 anos de Rua Andorinha? Então, e a rua? A rua é desse jeito, olha como que tá. Vem a máquina, só vem jogar aquela terrazinha, cavar. Aí só dá uma chuva e fica, olha como fica. 50 anos o senhor cruza os braços e fica esperando melhorias e nada. Não vejo nada. Olha, o Erivelton já é um amigo antigo aqui da comunidade, amigo do Câmera 13, o programa da nossa gente. Erivelton, nós tivemos há 4 anos atrás aqui com vocês, né? Junto com a comunidade, e não mudou nada de lá para cá. Não mudou nada. Então, a comunidade está pedindo que as autoridades do nosso município olhem pela nossa comunidade, né? Porque a nossa comunidade só promessa, entendeu? Então, a comunidade está clamando pela a infraestrutura da nossa comunidade, as ruas desse bairro aqui, tem essa aqui, tem a outra, tem as outras lá para trás lá, e não tem a infraestrutura da nossa comunidade está esquecida, está abandonada, ninguém olha pela gente aqui. Um outro problema que está deixando os moradores completamente sem um sossego é a questão da iluminação pública. Boa parte das ruas estão assim, ó, sem luminárias. E durante a noite a insegurança é total. Muitos assaltos já correram por aqui, muitas pessoas cobrando pedágio nas áreas escuras e a comunidade não sabe o que fazer, até porque fica apenas 35 quilômetros da ponte sobre o Rio Negro e que liga a capital do estado. E muitas pessoas que vêm de fora para cá não tem a mesma intenção, que é manter a paz e a tranquilidade. O Irineu Mesquita é o vice-presidente da comunidade do Lago do Limão. Irineu, além de todos esses problemas, o que mais deixa a comunidade insegura? Segurança. Segurança é a nossa prioridade e que mais nos preocupa. Já tivemos comércios assaltados, pessoas sendo batidas, assassinadas. Então a segurança, nós estamos clamando pelo prefeito para que mande viaturas final de semana, pelo menos 2 vezes na semana. Nós temos policiamento aqui uma vez por semana, por quinzena, às vezes nem uma vez por semana. Então nós precisamos de segurança. Nossa iluminação pública está precária, no escuro. Então isso facilita muito com que as pessoas usem droga e assaltem as pessoas. Alguns pontos nós já conseguimos, com recurso próprio dos moradores, nós conseguimos iluminar alguns pontos mais críticos. Mas nós ainda temos muito a fazer em questão da iluminação pública. Questão da infraestrutura também, nós precisamos que o prefeito olhe com mais carinho para a nossa comunidade, porque a nossa comunidade está desse jeito que vocês podem observar. Ok, meu vice-presidente, obrigado por ter atendido gentilmente o pedido aqui da produção do nosso programa, uma vez que a comunidade entrou em contato com a produção e de imediato nós viemos atender essa comunidade tão especial que faz parte já do dia a dia do programa da nossa gente. As imagens são de James Alam, a reportagem de Ademilton José, deixando aqui as portas do programa abertas para a Prefeitura Municipal do Iranduba, para o Câmara 13. Olha, gente, muito obrigada aí aos moradores da comunidade do Limão, no município de Iranduba. A nossa equipe também está entrando em contato aí para a gente trazer a resposta por parte da Prefeitura Municipal do município e trazer também a resposta tão merecida a receberem, uma resposta positiva aos moradores, porque é uma situação realmente que acaba trazendo desconforto para todo mundo. Só quem mora em situações como essas que a gente acaba mostrando no dia a dia, sabem no dia a dia o que aquilo representa, a dificuldade da iluminação, porque se não tem iluminação, os moradores acabam se colocando mais em risco de morte, sim, diante da violência que é crescente em todo o nosso estado.
estado, em nosso país. A gente viu há pouco tempo aí, há poucos dias, na verdade, o próprio estado do Rio de Janeiro recebendo uma intervenção federal na área de segurança pública. É uma das medidas de excepcionalidade que se teve que fazer justamente para garantir à população a segurança que ela merece receber. Não é só o problema no Rio de Janeiro, é o problema em todos os estados do nosso país. E a gente sabe que aqui também, no Amazonas, a gente também tem, infelizmente, uma violência que é crescente. Vamos falar de WM Refeições para você que está aí querendo... Gente, está na hora do almoço, né? É bom que na nossa companhia você almoça na sua casa, você que sai do emprego agora, para um pouquinho para almoçar. Então, olha a dica bacana que a gente tem aí para todo mundo. WM Refeições, nosso queridíssimo senhor William, já está esperando aí você ligar, pedir o que é de melhor aí para você, para sua empresa. O telefone de contato está na tela da Band, é o 99239-4379. Vamos falar de educação no trânsito. A SMTU tem aí uma atividade com as nossas crianças, mostrando a importância da boa educação no trânsito da cidade de Manaus. Vamos ver aqui. A importância de respeitar idosos, grávidas e portadores de necessidades foi o tema abordado em uma ação promovida pelo setor de educação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, na Escola Municipal Santo Agostinho, que fica no bairro de Santo Agostinho. Os alunos do ensino fundamental acompanharam a apresentação teatral e atividades lúdicas voltadas ao uso adequado do sistema de transporte público na capital. A nossa escola ela trabalha com o projeto Transversalizando o Trânsito. A SMTU sempre foi nossa parceira, apesar de não ser uma secretaria vinculada com a Secretaria de Educação, mas eles sempre estão na escola trazendo para as crianças um aprendizado sobre educação no trânsito, como as crianças devem se comportar, tanto dentro dos automóveis quanto na via de pedestre. E isso tem contribuído muito, eles aprendem muito e multiplicam esse aprendizado em casa. Durante uma hora, os estudantes interagiram com os representantes da superintendência, que, fantasiados de personagens circenses para chamar a atenção dos pequenos, apresentaram a forma correta de tratar grávidas e idosos nos ônibus. É através dos personagens aqui que eles gravam e chegam em casa com uma mensagem, né? Mãe, a SMTU foi lá, passou uma mensagem que o idoso tem que mostrar a identidade para o motorista, a partir dos 60 anos tem direito. Então, assim, eles repassam e tornam-se multiplicadores dessas informações. E os alunos? É claro que ficaram atentos às informações repassadas pela turma do teatro, conduzindo com alegria. Falei aí, meninos e meninas, o que vocês aprenderam? Eu aprendi que quando a gente for andar de moto, a gente tem que andar de capacete. Aí a mãe não pode andar com o bebê no colo. Aí quando a gente for andar de carro, a gente não pode sentar no banco da frente, criança. Aí senão nem o papai pode atender o celular, por causa que corre acidente. Quando a mulher grávida entrar no ônibus, nós temos que dar um lugar para ela. Tem que atravessar na faixa de pedestre com os pais. E criança pode brincar na rua? Não. Por quê? Porque passa carro e moto. Aprendeu direitinho. Você vai levar essas informações para os seus pais? Sim. Olha, parabéns aí, parabéns à garotada, né, gente? Porque acaba aprendendo, chega na escola, comenta com os alunos, com os próprios coleguinhas, quando chega em casa, vai ensinar os pais, não ensina não? E aí os pais têm que ouvir mesmo, né, a garotada. Muito interessante, parabéns, portanto, por essa iniciativa da SMTU. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, já já a gente volta e vamos falar um pouco da juventude e o nosso mundo, né? Como que você que é pai, você que é mãe, como que lida no dia a dia com seus filhos jovens, hein? Já parou para pensar? E eu já ouvi tanta gente dizer, Conceição, não é fácil hoje, no mundo que nós vivemos, criar os nossos filhos. Será que essa resposta ou esse questionamento que os pais fazem todos os dias, a gente vai ter como melhorar aí com o doutor Alfredo Brelas, que é psicólogo, como que a psicologia vai tratando esse assunto no dia a dia, diante da curiosidade dos jovens. Aí a gente tem aí um mundo de tanta violência, tem as drogas, tem o álcool, tem o tabaco, enfim, gente. A gente volta para ter esse bate-bola aqui com o nosso querido doutor Alfredo Brelas. Eu já ia falar do doutor Sidney, porque amanhã o doutor Sidney, terça-feira, vai estar comigo aqui num bate-bola, falando do diabetes. A gente faz o intervalo e volta já já com você.
Já estamos de volta, gente. Vamos conversar um pouco, você que está em casa, né? Acompanhando aqui o nosso Câmera 13. Você que é mãe, você que é pai, a gente sabe a dificuldade do dia a dia, diante de um mundo que está cada vez mais globalizado e as informações vão chegando para dentro das nossas casas e nem sempre nós sabemos como lidar com essas informações. Agora, mais difícil é como lidar com os nossos filhos diante do mundo, hein, doutor Alfredo Breilais? O senhor teve essa dificuldade com seus filhos ou não? Boa tarde a todos que nos assistem, né? Mas ele é psicólogo, vai conseguir também, né? tirar de letra, não é? Mas é sempre assim ou não, doutor Alfredo? Deixa eu mandar um abraço lá para minha terra querida, Parintins. Estou com uma saudade muito grande daquele povo. Beijo, Parintins. Já tem uns 5 meses que eu não vou lá e já estou começando a sentir a crise de abstemia, né? Saudades, Saudades, a falta. Ok, então, criar... Eu sou pai, tenho 2 filhos, né? O mais velho tem uma diferença bem grande para o segundo filho, né? Então, se você me pergunta se é mais fácil antes ou hoje, na questão da educação dos filhos. Na minha a diferença de idade entre um e o outro? Tem mais de 10 anos. Então dá para notar bem, né? A mudança de uma década, não é, doutor Alfredo? São 14 anos, na verdade, de diferença, mais de uma década, isso. Então, assim, eu tenho a experiência, eu não falo somente como psicólogo, né? Mas também como pai. E também falo como psicólogo porque eu atendo muitas crianças e muitos pais desesperados, não sabendo mais o que fazer com os seus filhos, né? Tem pais que chegam com o filho, é como se eles quisessem deixar o filho no consultório e ir embora e dizer, olha, por favor, me dá aí um cuide alívio, dele para mim, por favor, mas cuide bem. Porque eu não estou mais suportando, né? Eu não sei mais como lidar. Então, infelizmente, hoje muitos pais não estão sabendo mais lidar com os filhos e nós perguntamos, por que isso? Porque antigamente era mais fácil lidar, os pais não tinham tanta dificuldade de lidar com os filhos. Mas a juventude um pouco lá atrás, ela era tão curiosa como a de hoje? Não, assim, na verdade, a curiosidade sempre existiu. É que hoje nós temos mais oportunidades de descobrir as coisas, né? Hoje nós vivemos cercados de muito mais estímulos. Os nossos filhos, né? São muito mais cercados por muito mais estímulos do que nós, na nossa época, né? Na minha época de criança, a televisão não era nem ao vivo como é hoje. Tinha um horário que a gente ligava a televisão, sabia que naquele horário ia passar alguma coisa, um filme, alguma coisa parecida. Hoje não. Hoje os nossos filhos ligam a televisão a qualquer momento, vai ter algum programa. Sem falar que hoje os jovens, eles estão muito mais ligados na internet, Sim, não é, na gente? internet. Acompanhando tudo pelo YouTube, Sim. pela internet. Isso também preocupa, deve preocupar Com muito certeza. os pais. Olha, a internet, como meio de comunicação, não eu vejo como uma bênção. O problema não é a internet, não é o meio de comunicação. O problema são as pessoas que estão manipulando a internet, muitas das pessoas que acabam, muitas vezes, levando os nossos filhos a fazerem coisas erradas, como aquela garota de 7 anos que nós falamos Adriele. Na semana passada, né? Por que aquela garota tirou a vida? Era para estar viva hoje, se não tivesse alguém mal por trás da internet para induzir a criança a fazer um desafio que ele sabia que ia causar um prejuízo na vida dela, né? E causou, né? Na verdade, ela morreu e deixou aí sequelas para o resto da vida. Então, eu vejo que o problema não é o meio de comunicação, não é a televisão, não é a internet, não é o telefone, não é o rádio. O problema são certas pessoas que manipulam esses meios de comunicação. Doutor Alfredo, a gente está olhando aqui do ponto de vista dos pais para com os filhos. Mas será como que no mundo tão moderno, na verdade eu digo tão moderno, mas ele já nasce dentro dessa modernidade, dessa globalização, não é, da internet ali que traz o mundo para perto da gente, nos aproxima e nos distancia ao mesmo tempo, não é? Então a gente vai ouvir agora os nossos jovens, vamos para uma enquete, vamos às ruas para a gente ver como é que a pessoa, como é que você se sente neste mundo também. Vamos ouvir todo mundo. A internet, né, a rede social tem uma rede avançada, uma coisa que a pessoa está muito acima, né, o movimento de tudo, está sabendo tudo através da internet, das redes sociais. E enquanto tem muita gente que estão muito embaixo, muito atrás, justamente porque não sabe utilizar, não sabe mexer a rede da internet, né? Você acessa redes sociais? Muito pouco eu utilizo, muito pouco, né? Muitas vezes só devido ao meu trabalho e fora isso nada mais, só para isso mesmo.
Hoje está muito evoluído, né? Que antigamente não tinha tanta evolução como hoje. E eu me sinto, às vezes, perdida, né? Porque minhas irmãs estão mais atentas do que eu. E eu me sinto perdida. Eu acho que ele evoluiu muito, né? E, tem vezes que a tecnologia de hoje é muito mais avançada do que antigamente. Então, como eu faço parte dessa nova geração, eu acho que é muito mais difícil do que antigamente, entendeu? Então, é acompanhada, difícil acompanhar a tecnologia de hoje do que a de antigamente, que era mais fácil, né? Isso é verdade, né, gente? A gente ouviu aí o primeiro a falar com a gente, eu acho que com certeza já é pai, mas a gente viu aí a média, uma pessoa no meio e uma geração nova. Como é que você avalia? É verdade. No caso, o primeiro, o mais velho de todos, né? Ele tem mais dificuldades de interagir por conta, talvez, não seja pelo fato da idade em si, mas a oportunidade, talvez, que ele não tenha, como os jovens têm a oportunidade de interagir com a internet. Então, os jovens hoje, eles têm muito mais essa, Conceição, essa oportunidade, essa facilidade de interagir do que uma pessoa um pouco mais de idade, por exemplo. O meu filho de 11 anos, ele manipula a internet que eu fico impressionado. Eu, muitas vezes, fico tentando resolver alguma coisa e não consigo. Eu chamo meu filho e em segundos ele resolve, né? Então é como se eles já nascessem com essa informação, já trouxesse no DNA deles, né? Essa informação. Já nasce sabendo. É como se já nascesse sabendo manipular e mexer com tudo. Doutor Alfredo, tem um dado na tela da Band nesse momento. O Brasil é o país mais viciado em internet no mundo. Mais da metade dos brasileiros fica conectada a maior parte do dia. Isso assusta para o senhor que é psicólogo, quando o senhor conversa com os pais e eles trazem no dia a dia o seu próprio dia a dia, né? Dificuldade de lidar com os problemas. Como é que o senhor avalia essa informação? Olha, Conceição, me assusta, porque eu sei que muitas dessas pessoas estão ali na internet não trabalhando, não fazendo uma pesquisa para a faculdade, outras coisas parecidas. Estão muitas vezes procurando se relacionar com pessoas que eles não conhecem, né? E a gente sabe que existem muitas pessoas, como eu falei ainda há pouco, né? Que utiliza a internet para fazer o mal para outras pessoas. Então, nesse sentido, né, de ter pessoas por trás da internet para fazer o mal, isso me assusta, né? Agora, se fosse no sentido de pesquisas, de estudos, etc., eu não veria problema nisso, né? Olha, a gente tem outros dados aí na tela da Band. Vamos conferir agora. 71% dos entrevistados acessava a internet pelo menos uma vez por hora no Brasil. 20% dos internautas do país afirmaram que usam a internet pelo menos 10 vezes ao dia. Isso no ano passado, hein, gente? E isso, pode ter certeza que no ano que vem vai ser um acesso muito maior, né? Hoje parece que as pessoas, elas dependem da internet. Sem internet, elas não funcionam. A gente não consegue viver. Não consegue viver. Então, daqui com mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai aumentar muito mais ainda o acesso. Agora, doutor Alfredo, um jovem que chega com o pai, com a mãe, porque acompanhou algo pela internet e vai fazer um questionamento para os pais, como que os pais devem lidar com isso? Porque se não pergunta dos pais, alguém vai responder na internet. Eu vejo que na maioria das vezes os filhos quase que não procuram os pais. São poucos os filhos que vão procurar os pais para um questionamento, para trazer uma resposta àquilo que ele viu na internet. Então, os filhos deveriam procurar os pais, né? Então, assim, os pais, eles precisam ser formadores de opinião dentro da sua casa, de começar a trabalhar na mente do seu filho, para que o seu filho, chegar um momento de ter que tomar uma decisão sobre algo que ele está vendo na internet, ele vai conseguir muitas vezes tomar uma decisão correta, mesmo o pai e a mãe não estando ali, se os pais são presentes na vida deles, estão ali ajudando sempre, orientando da forma correta, né? Então, os pais são fundamentais na vida dos filhos e precisam ser.
para que os filhos consigam se livrar de muitas situações de crime e outras coisas mais que acontecem. Ok, a gente vai fazer um intervalo, começar a volta já já. E olha, você sabe a hora certa de conversar os assuntos com seu filho? Porque antes era muito comum dizer, não, primeiro namorado, primeira namorada, a questão de sexo, tudo a gente vai deixar para falar um pouco mais tarde com os nossos filhos. Hoje não dá para ser assim. Não é? Hoje não dá, porque essas informações estão dentro de casa através da internet. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre a hora certa de se falar com os filhos. Doutor Alfredo, a gente volta já já. Já estamos de volta, conversando com o nosso parceiro de toda segunda-feira, nosso queridíssimo psicólogo, Dr. Alfredo Brelais, e falando sobre a juventude e o mundo, né? A curiosidade, a ousadia, enfim, gente, esse mundo que é maravilhoso, sem dúvida, mas que a gente tem que saber como lidar com ele dentro do nosso momento com os filhos, dentro da juventude, dessa etapa importante para os nossos filhos. Doutor Alfredo, tem hora certa para começar a falar alguns assuntos com filhos? A hora certa é sempre, né? Desde o primeiro momento que você começa a interagir com o seu filho, você já precisa começar a ir educando, ensinando e falando de tudo que é preciso. Porque se nós, pais... não posso falar porque a minha religião não permite, ou porque isso uma criança não pode ouvir da boca de um pai. Não, nós precisamos acabar com isso e os pais precisam dar respostas para os filhos e as respostas que forem. E os pais são sempre as pessoas certas para começar a falar do namoro, começar a falar sobre sexo, começar a falar sobre a gravidez. Sempre não os pais... existem pessoas mais certas do que os próprios pais. Os pais precisam ser as pessoas que vão dar resposta para os filhos, porque se os pais não derem resposta para os filhos vão procurar resposta com outras pessoas. E pode ser que ele caia na mão de um pedófilo, pode ser que ele caia na mão de um traficante para trazer respostas, né? Então, os pais precisam dar resposta para os seus filhos. Agora, um pai que descobre que o filho está usando droga, por exemplo, como que lida com essa situação? Olha, é devastador, né, para um pai descobrir que um filho está usando drogas. Isso não é nada fácil. Mas o que eu quero dizer aos pais que têm filhos nessa situação, Conceição, é que nós, pais, precisamos estar mais próximos dos nossos filhos possíveis. Principalmente quando um filho está numa situação de dependência química, né? Infelizmente, alguns pais, quando descobrem, expulsam os filhos de casa. Isso é um erro gravíssimo. Vai só piorar muito mais a situação do filho. Então, o que um pai precisa fazer quando ele descobre que o filho está usando droga ou fazendo outras coisas ilícitas? Os pais precisam se aproximar mais, mostrar que está ali, que não concorda com aquela atitude do filho, mas que está ali para ajudá-lo a superar e sair daquela situação. O pai precisa ser companheiro, amigo, mais do que nunca nesses momentos. Ok, vamos às ruas agora. Muita gente querendo fazer perguntas aqui para o Dr. Alfredo Brelais. Vamos lá. Doutor, eu me chamo Alberto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Diante de tantas informações, não é mais difícil tomar uma decisão acertada? Olha, quanto mais informação uma pessoa tem, Alberto, mais difícil, claro, vai ser para ela tomar uma decisão. Quando você vai fazer uma prova, por exemplo, e tem várias opções lá para você marcar, é mais difícil quando tem só 2 ou 3. Então, isso se aplica em qualquer área na vida de uma pessoa. Então, de fato, é mais difícil, sim, tomar uma decisão acertada, uma decisão certa. Mas é por isso que nós precisamos muito de conselheiros nesse momento. Então, todas as vezes que você estiver em dúvidas de tomar uma decisão, nunca tome a decisão em dúvidas. Procure conselhos. Tem seu pai, tem sua mãe, tem sua tia, tem seu tio, tem seu professor, tem seu pastor, tem seu padre. Então, são essas pessoas aí que vão te ajudar a acertar. E melhor presencial, né? Com certeza. Não é, doutor Alfredo? Não só na mensagem, sim, com certeza, gente? pessoalmente. Melhor conversar mesmo, olha, olho a olho, né? Isso faz a diferença. Tem mais uma pergunta? Vamos lá, então. Meu nome é Romo. Doutor, eu queria saber como dizer não às drogas. Pois é, né? Como dizer desafio, não? É um desafio muito grande, né? Então, o que eu digo sempre nas minhas palestras de prevenção sobre drogas, né? Para que os jovens não entrem, procure observar o exemplo de muitos jovens que já entraram.
e ver como é que eles se comportam hoje. Porque um jovem que entra na droga não tem como a vida dele melhorar a partir do momento que ele entra na droga. Vai piorar muito mais. Se o jovem era sonhador, vai deixar de sonhar. Se ele tinha perspectiva de vida, não vai ter mais. Se ele tinha sonhos, os sonhos morrem. Então, o que vai acontecer? Ele vai morrer, porque a droga mata. Então, o que um jovem deve fazer que nunca provou a droga? Olha para a experiência desses jovens. O que não falta são jovens que estão morrendo. É aí que, doutor Alfredo, assim, a gente tem... e não apenas aqui no nosso Brasil, mas a gente olhar o mundo todo, não é? A droga, ela é uma doença do século. A gente vê quantas pessoas morreram, quantas famílias são destruídas, e ainda assim, mesmo com tudo isso sendo mostrado, né, todo dia, esse cenário que é mostrado, ainda assim, você ainda percebe que o número de pessoas dependentes vem aumentando todos os dias, como se tivesse algo que atraísse. Não é? Eu falo a gente está falando da juventude, mas isso é em qualquer idade, viu, gente? Mas em relação à juventude, mesmo com todas as informações que nós temos aí, por que ela, que é uma droga, ainda consegue atrair tanta gente? O jovem, ele é muito curioso. A maior parte das pessoas que hoje são usuárias de drogas, são viciadas, elas entraram na juventude. Entraram ainda muito criança, entraram com 8, 9 anos de idade, 11 anos de idade, 10 anos de idade, 15 anos de idade. Então, nessa faixa etária aí, os jovens, eles estão muito curiosos. Então, chega algum colega e diz, olha, eu cheirei, eu fumei, pô, foi muito legal, senti isso aqui. Então, vai despertando uma curiosidade daquela criança, daquele adolescente também fazer uso. Então, a maior parte das pessoas que hoje estão na droga, elas entraram por influência. Alguém mexeu com a sua curiosidade e ela foi fazer uma experiência e acabou se escravizando. Ok, tem mais uma pergunta chegando aí, vamos lá. Olha, gente, já então a gente vai ouvir mais uma pergunta, mas doutor Alfredo, tem dados aqui que a gente está trazendo para a tela da Band, quero que o senhor possa comentá-lo, por favor. Vamos então colocar os dados e a gente fazer aqui já uma pergunta para o senhor em relação pais que infelizmente são usuários de drogas. E muitas vezes a gente, por isso que diz, né, gente, 1000 palavras não são capazes de substituir um único exemplo. Então, às vezes, a gente não quer que os nossos filhos possam ir por um caminho errado, mas a gente mostra, através dos nossos exemplos, que foi esse caminho que nós trilhamos. Como que a gente faz isso para os filhos não caírem no mesmo erro? Olha aí, a informação, estudo feito com 1.500 famílias, acabou descobrindo que 48% das crianças de 6 anos fazem uso das tecnologias e que 41% delas acessam a internet sem nenhuma supervisão dos pais. Esses dados são preocupantes, né, doutor? Com certeza, são muito preocupantes. E se os pais não estão presentes, não tem supervisão do pai, a criança fica muito mais vulnerável aos ataques dos pedófilos, ataque das pessoas que ficam colocando desafios na internet, incitando a criança a fazer um desafio, etc. Então, infelizmente, muitas dessas crianças que hoje estão entrando, entrando nas drogas, estão sendo abusadas. Os pais, muitas dessas crianças não são presentes. E a gente está vendo assim, cada vez mais cedo a garotada fazendo uso mesmo, né, das tecnologias, da internet, que sejam os joguinhos pela internet, mas ainda assim, gente, tira da criança a infância delas, né? A socialização com outras crianças, porque daqui a pouco você vai fechar no próprio mundo. Isso também é preocupante. Agora, esses dados que nós revelamos, doutor Alfredo, e o questionamento que eu lhe fiz, assim, em 1 minuto, em relação aos pais que hoje são usuários de droga. Olha, é uma tristeza quando eu converso com algum jovem que me procura, que é viciado em droga, e pergunta a ele quando foi que ele começou a usar drogas. Ele diz dentro de casa. Quando eu ouço uma resposta como essa, entristece muito, né? Porque eu tenho pacientes e amigos bem particulares que hoje são viciados e viciaram no restinho de bebida alcoólica que o pai deixava no copo.
viciado no cigarro, porque o pai mandava comprar cigarro e depois mandava o filho acender o cigarro para ele. Então foram viciando nesses contatos, infelizmente, dentro da própria casa. Isso é muito mais triste do que quando é fora de casa. Fora de casa é triste? Muito. Mas pior ainda quando parte de dentro de casa, isso, infelizmente. Meu querido amigo, muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa de hoje. Muito obrigada mesmo. Ótima. Muito obrigado também pela oportunidade. Se Deus quiser, segunda-feira, estaremos nós vamos estar aqui. Se Deus Obrigado. quiser. Gente, um beijo pra você. Você viu, hoje eu tô bem com essa gripe mesmo, né? Eu acho que muita gente aqui em Manaus, no Amazonas, acabou também estando como eu estou hoje, né? Com uma gripe forte. Mas estamos aqui. Um beijo pra você, muito obrigada pela companhia. Amanhã tem Alô Doutor, vamos falar sobre diabetes. Bem interessante o bate-papo, vai valer muito a pena você conferir. Fica com Deus, uma excelente tarde e até amanhã.